Boa tarde, pessoal. Falar de lavoura com chuva é uma maravilha, né? Bom, eu agradeço aqui ao Ilema, aí, na pessoa do Paulo, que fez o convite aí para estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência, né? E dessa forma vamos seguindo, então. Está um pouquinho longe aí, mas aí é só uma breve apresentação do que a gente faz aqui no oeste da Bahia também, além de ser produtor. Bom, lá na década de 80, eu tinha 11 anos de idade quando escutei o Bartz pela primeira vez lá em Palotina, no Paraná, e ele já falava que para fazer plantio direto a gente precisava de um solo descompactado, de muitas raízes e tal naquela época, né? E hoje ainda a gente escuta muito falar, eu tenho escutado muitos colegas falar de descompactação de solo, né? Tem evento de descompactação de solo, tem vários implementos para descompactação. E a gente tem ouvido muito pouco falar de evitar a compactação de solo, né? Então eu só vou falar um pouquinho aqui de tráfego controlado, que faz parte disso. Então, uma questão é trabalhar na descompactação quando já está compactado, e quando não está, o que fazer para evitar a compactação. Então, um pouquinho de mecanização agrícola. Então, a regulagem de bitola ou as bitolas das máquinas são algo muito importante para reduzir a compactação, ou seja, evitar a compactação de solo, através do tráfego controlado. Então, está um trator meio esquisito aí, né? Não fica bonito, às vezes, porque ele tem que acompanhar, se possível, acompanhar a colheitadeira, se possível, acompanhar o pulverizador, se possível, acompanhar todas as operações, para evitar o pisoteio. Então, tráfego controlado, na minha opinião, nada mais é do que uma horta, né? Todos aqui conhecem uma horta, né? Então, na horta, o produtor lá de horte, ele sabe exatamente onde é o canteiro de produção, a área de produção, e onde é os trilhos, né? Ou seja, você tem canteiros e trilhas definidos. E na lavoura nós não temos muito bem definido isso. Então nós pisamos para tudo que é lugar, nós manobramos o trator para tudo quanto é lugar. Manobra não importa muito como se faz manobras. E aí acaba que nós realmente compactamos o solo e eventualmente temos que entrar com arado de aiveca, subsolador, escarificador e outros equipamentos mais agressivos que tem aí nos últimos tempos aí, né, com a propaganda de fazer uma descompactação de 40, 60 centímetros de profundidade. Mas e se evitasse? E o custo dessa operação e o tamanho da agressão ao solo, né? Porque todas as áreas onde se interfere no solo e não se faz um trabalho de colocar raízes naquele solo, não é mais palha quase o assunto hoje, e sim raízes, para manter aquele solo descompactado, ele volta a se compactar automaticamente e sozinho, não precisa passar máquina lá. Um solo descompactado e sem adição de raiz, 6 meses depois ele está compactado novamente. Então só vale a pena a gente fazer uma utilização de aplicação de ferro em forma de haste ou de disco, né, como a gente fala, se nós formos colocar raízes naquele solo ali. Se não for para colocar raízes, tem perdido. Ali na frente vai estar compactado novamente. Então aqui demonstra aí um trabalho de 15 anos na Austrália, numa região onde chove de 300 a 600 milímetros, e eles conseguem produzir trigo, milho, algodão, após esse trabalho de tráfego controlado, onde as máquinas o tempo todo, elas percorrem o mesmo trajeto, tanto a colheitadeira, que são múltiplos, pode ser 27 metros, pode ser 30, dependendo de cada propriedade, né? Então, hoje a tecnologia de GPS proporciona fazer a maior parte das trilhas programadas, e algumas delas às vezes é automático, né? O pulverizador não precisa trocar de lugar durante muitos anos. Aí a colheitadeira colhendo também lá na Europa em controle de tráfego. Então o trator com a carreta ele está seguindo o mesmo rastro da máquina. Então a compactação de solo está localizada. Nós temos aí uma horta, né? Trilhas e canteiros.
E aí, aquilo que muitas vezes nós não vemos, né? Olhamos uma soja muito bonita e não conseguimos olhar embaixo do solo, né? Quando lava as raízes, está aí. Compactado do lado de lá e menos compactado do lado de cá. Não vamos falar que está compactado, mas menos do lado de cá. Então temos uma qualidade, um volume de raízes muito maior onde tem menos compactação. Resultado, quanto chove? É uma pergunta. Quanto se armazena da água que choveu? Para mim, hoje está sendo uma pergunta mais importante, porque às vezes chove 30 milímetros, em poucos dias se perde a maior parte daquela água. Talvez choveu 20 milímetros e armazenou a maior parte, talvez tenha um resultado melhor, um armazenamento melhor do que com o volume efetivo de chuva. Né? Aqui nós temos um tráfego aleatório, né, do lado esquerdo da tela, e do lado direito da tela um tráfego controlado. Então, vê que quem não tem as operações controladas, ele vai ter praticamente todo o solo dele pisado aí em alguma época do ano ou no passar dos anos. Quando organiza o tráfego, nós vamos ter algumas trilhas no meio do talhão. Aí, novamente, o sistema de raízes, né, de um solo compactado ou não, e como encarar a falta de chuva ou pouca chuva, né? No nosso caso, na Coaceral, lá a última chuva boa foi no dia 23 de novembro, 22, e agora veio chover agora, há 2 dias atrás. Aí pelo meio umas garoas. E as plantas todas tendo que encarar essa condição, né? Como elas estão? E se o solo estiver melhor, estariam melhor? E se estiver pior, como elas estariam? Teria safra, não teria safra? Aqui é um rastro de pulverizador, né? No nosso caso aí a gente adotou há 12 anos atrás, então há 12 anos o pulverizador tem passado exatamente na mesma trilha, definiu um lado de trabalho e se seguiu aí, planejou as manobras de pulverizador de forma que todos os anos e todas as manobras do pulverizador chega na lavoura pelo mesmo lugar e sai pelo mesmo lugar. É muito difícil se chegar na lavoura num rastro diferente ou num ponto diferente. E se evita literalmente 100% andar o sistema contrário, né? Ou seja, se andar contrário, eu vou ter uma manobra nova. E uma manobra nova, o primeiro passe da máquina num determinado lugar representa 80% da compactação daquele ponto. Então, assim, não é só uma manobra. 80% do prejuízo que é para ter vai acontecer naquela só uma manobra. Então, o pessoal das olerícolas, lá na Europa, talvez no Brasil também, mas que foram cedidas essas imagens aí pela pesquisadora lá da Austrália, que teve aqui em 2019. E eu gostei, e eu falei, vou adotar isso aqui nas apresentações, porque está fácil de ver. Então, vê que tem uma máquina aí que anda num sentido e quando transporta anda em outro para eles poderem fazer tráfego controlado nessa produção. Aí está na estrada. Aí muda. É que nem plataforma de soja, né? Na lavoura de um jeito e na estrada de outro, porque não tem como, né? A gente já vive isso. Aqui é a questão do plantio, da época do plantio convencional, né? Com máquinas de tudo que é tamanho. Chega mais perto aqui, tinha a colhedora numa faixa, o trator com a semeadora no outro, o escarificador no outro, arada e iveca, e a soma de tráfego, né? Então, no passar dos anos, aí 82% do nosso solo era pisado. Quando surgiu o plantio direto, com as medidas diferentes, mas diminuiu o número de operações, né? Colhedora, semeadora, pulverizador, baixou para 46%. E se pegar o mesmo plantio direto e só organizar o tamanho das máquinas, nós podemos baixar esse pisoteio para 14% da área. Então, isso é uma grande evolução, né? Organizar, economizar muito combustível, né? Porque quando a melhor tração vem do solo compactado, certo, Zanini? E a melhor operação vem no solo fofo também, né? Então, se a máquina, o trator estiver tracionando, o pulverizador, a colheitadeira, estiver com os pneus no trilho, pisado, né, compactado, ele vai ter uma tração melhor, uma economia de combustível. Por outro lado, o equipamento que está trabalhando o solo também vai trabalhar melhor porque está descompactado. Então veja o tamanho da melhoria disso. Aí aquelas manchas da lavoura que muitas vezes ninguém sabe o que é exatamente, né?
E a natureza sempre disse isso para nós, né? Que sementes de ervas daninhas mantidas na superfície, elas facilitam a germinação ao mesmo tempo. Isso representa economia de químicos no controle. A doutora Ieda acabou de falar aí, né? Você melhora a qualidade, a cobertura de solo, você tem uma economia de outros produtos, né? E a degradação mais rápida também. Facilita o uso de herbicida para controle disso e facilita o controle dos herbicidas residuais também. Então, se consegue fazer coisas diferentes, né? Às vezes até surpreende, né? Esse ano nós fomos surpreendidos muito bem na época do plantio, com muita pouca chuva, a lavoura emergindo e o mato muito pouco. Então, economizou uma dose de herbicida, em média, na área toda, por esse fato. O controle de tráfego em fazenda no Brasil, né, tem que olhar a compactação abaixo de 30 centímetros, desde as épocas dos arados, das grades, enfim, que se mexia. Medição de resultado em fazenda, porque cada uma é um caso. A erosão nas trilhas em terras não planas, né? Então nós estamos lá repetindo agora 12 anos de pulverizador, é plano. Se não fosse plano, com certeza a manutenção dessas trilhas seriam maiores. Dá para se planejar com o tempo, porque não precisa sair comprando tudo de uma vez, mas à medida que vai mudando plantadeira, trator, colheitadeira e tal, procurar criar essas trilhas, essas questões de equipamento padrão em termos de faixa. Aí tem uma sugestão de crédito incentivo, que seria mais parecido com a linha ABC, né, porque é de massa, de melhoria de solo, de sistema. E eu acredito que a pior delas, né, o mais difícil aí é a quebra de paradigma, né, assim como quando surgiu o plantio direto, muitos de nós fomos, ou de nossos pais, enfim, foram incrédulos dizer que não ia funcionar aquilo, né. A gente estava no Paraná, começando o plantio direto lá em 94, e a gente escutava muito lá que não dava porque lá tinha muita argila. Final de 2000, eu cheguei aqui na Bahia, eu escutei vários falando que aqui não dava porque tinha pouca argila, então eu não entendi mais nada. Aí lá dizia que não dava fazer palha porque chovia o ano inteiro, e aqui não dava porque chovia só 6 meses. No fim, quem baixou a cabeça foi fazer o trabalho, a maioria conseguiu fazer por dedicação, né? Cada um, acho que tem vários exemplos aqui para falar que deu certo. Aqui é o rastro do pulverizador, né? Hoje o espaçamento nosso é 50 centímetros. Na linha do pulverizador, onde vai passar o pneu, a gente não planta mais, né? Ele aplica pela linha e falha uma linha, então fica um espaço de 1 metro na linha do pneu. Hoje, com a tecnologia, a gente está conseguindo colocar até 30% a mais de semente nas linhas vizinhas para compensar essa falta em uma linha, aumenta nas laterais aí. Então, 12º ano andando nesse trilho. Esse aqui é um exemplo, então, da pressa e às vezes da necessidade, né? Mas está dando para ver lá do fundo, é uma lavoura de um vizinho que colheu após uma chuva de 40, 60 milímetros no final de um dia, e no outro dia, de meio-dia, estava colhendo. A safra passada. Esta safra está assim, né? Esse é o rastro da colheitadeira e a falha. Então, a pressa, às vezes, ela acaba dando mais prejuízo na safra seguinte do que nessa de agora, porque isso aqui a gente só vê no outro ano. A lavoura não nasceu, o solo está compactado, não vai armazenar água, se pegar um veranico no enchimento de grão é um caos, né? E com esse tráfego controlado, então a gente tem conseguido realmente ter uma produtividade muito alta, né? Questão de 75, 80 hectares hora. Tem uma economia de combustível aí que está variando hoje de 130 a 180 ml de óleo diesel por hectare por aplicação, né? E agora nós estamos no 2º ano com a tecnologia eletrostática, com uma vazão 32, para a maior parte das aplicações. E estamos gostando dessa tecnologia também, né? Gota fina, tá? Melhorou muito a cobertura, o próprio uso de herbicida também. Esse aqui é da tecnologia da poda de soja, né? O manejo para a planta crescer muito.
E aí também faz mais de 40 anos que se fazia isso lá no Paraná, cortando de foicinha algumas manchas lá. Começou a se identificar que a soja no porte menor sempre produziu melhor e a gente foi tentar vários produtos químicos para manejar. Pode tocar isso aí. Para manejar essa cultura, e o melhor que a gente encontrou foi realmente a poda mecânica, né? E aí desenvolvemos equipamento aí com 10 metros de faixa, 20 linhas. Para cada linha é um sistema de roçadeira como se fosse de grama, com facão de 50 centímetros, rotativo, acionamento hidráulico, para fazer esse manejo da poda. A gente aplica isso em todas as áreas que se identifica que vai crescer muito. No caso da Monsoy 8349, que é a variedade principal, só se deixa testemunha já há uns 5 anos, só fica uma faixinha pelo meio lá para a gente poder ter testemunha todos os anos, né? E tem tido esse ganho aí. Aqui é o resultado do pós-poda, né? Eu não identifiquei aqui a luz ainda disso, mas também não vai resolver. Mas enfim, aqui é um pós-poda, né? 14 dias após a poda, então a diferença de tamanho onde está podado, onde não está. Aqui, se alguém quiser chegar mais perto, ou depois vão receber o link da apresentação para ver, mas aqui é o bacheiro de onde foi podado, que está bem verde, e na mesma hora, isso era umas 9h30 da manhã mais ou menos, né? Embaixo parece escuro mesmo, e os bacheiros todos perdendo. Então o que acontece? No manejo a gente vai tratando as folhas e perdendo as folhas, e tratando folhas novas e perdendo as folhas, enfim, sempre perdendo energia quando a gente já produziu essa energia. Então, e a soja, nos trabalhos que a gente fez na época, inclusive para questão da poda, sempre demonstrou que os grãos de baixo são mais pesados e o maior volume de carga sempre está no bacheiro, né? Então perder essas folhas de bacheiro aqui é um prejuízo tremendo, né? Tanto que essa poda aí tem entregue aí, na média de 3 a 5 sacas de soja a mais por hectare, né? Pelo simples fato de podar com um ciclo de 5 a 7 dias a mais na cultura, e sempre chega no final mais sadio. Pode ir aqui. Alonga. Ela fica mais sadia, porque ela dá uma parada, acho que para emitir raízes, né? Ela fica mais sadia, como mostrou ali na foto, e ela sempre alonga o ciclo. Em nenhum caso encurtou o ciclo, né? Então, isso aqui foi terça-feira da semana passada, na visita agronômica, as fotos aqui do Jefferson Oliveira. Com poda, podado e sem poda. Os bacheiros lá, que repete o de antes, só que aqui ficou mais evidente. Então toda a energia perdida lá, que já foi gasto com fungicida uma vez e tal, que lá é testemunha. Aqui é o padrão lavoura, no caso. Pode seguir. Aí a qualidade das raízes. Caiu de novo, vamos seguir para finalizar. Bom, os próximos aí também tinham uns 3, 4 vídeos aí mostrando como a gente faz a aplicação em superfície de adubo com utilização de uma plantadeira, né? Para evitar a questão de problema de faixa, né? A gente fez vários trabalhos de medição e não conseguimos uma faixa maior do que 10 metros com eficiência utilizando o sistema de disco no adubo granulado. Aí partimos para uma plantadeira usada, velha, que não servia mais para plantadeira, utilizando a caixa do adubo com taxa variável. Assim se faz a aplicação de cloreto e fósforo, né? Super simples. E no caso da ureia, agora nós estamos na segunda safra, que nós estamos incorporando a ureia com essa mesma máquina, né, utilizando o disco do adubo. Na época da seca ainda, 20, 30, 40 dias antes do plantio do milho, colocando 100% da dose de nitrogênio, né? E a fonte que a gente utiliza é ureia, sem tratamento nenhum, é o que tem entregue melhor resultado no manejo. Falar um pouquinho da matéria orgânica, né? A gente tem conseguido sair lá na Coaceral, nas áreas de taboca original, lá na faixa de 1,5%, né, de matéria orgânica. Fazendo um trabalho com 1/3 de milho com braquiária, ao longo dos anos a gente tem conseguido elevar a maior parte das áreas lá para 3% de matéria orgânica. Isso tem nos conferido já, por exemplo, reduzir a dose de nitrogênio muito para baixo e testando o nitrogênio aí,
chegou-se, por exemplo, o ano passado com seca e tudo, com 0 de ureia, né? E vamos falar em quilo de ureia aqui para facilitar logo. De 0 a 250 quilos de ureia, variando as doses, né? Então nós tínhamos parcela com 0, uma área com 3% de matéria orgânica. Nem aonde foi 0 de ureia foi a pior produtividade, nem aonde foi 250 quilos de ureia por hectare foi a melhor produtividade. Ou seja, dentro dos lotes lá das parcelas foi colhido de 162 sacas por hectare a 170 sacas por hectare, independente de dose de ureia, né? Então, o que a doutora Ieda colocou aqui, aí começa a aparecer os ganhos, né? Depois de 10, 15, 20 anos de sistema, começa a aparecer aqueles ganhos que a gente não percebia lá atrás, né? Que já isso já é escrito em algum lugar, né? A cada 1% de matéria orgânica, você pode colher 50 sacas de milho com 0 de aplicação de nitrogênio de fora, só com o que você tem ali. Então, os 3% que tem lá, já dá 150 sacas, acabou dando um pouco mais do que 150 sacas. Enfim, os ganhos na área de herbicida, né, dos manejos. A nossa soja é o segundo ano agora que ela vai com fungicida químico, em parte da área já é só biológico, né, ainda aumentando. O ano que vem a gente deve aumentar muito a quantidade de área só com biológico na semente, né. A gente não tem utilizado mais inseticida para nada exatamente nessas áreas aí. Então tem um ganho de tratamento de semente, um ganho operacional, um ganho lá no barracão para tratar a semente, ou quando vem de fora ela tem que vir sem tratar para a gente poder tratar lá da forma que interessa ao talhão, né? Não vamos falar que é o todo, mas dependendo da condição se faz coisas realmente bastante diferentes, né? Parece que há uma oportunidade de melhoria aí bastante grande nesse setor aí, né? Um deles, agora a partir dessa safra, pelo menos a máquina da propriedade começa a trabalhar com esteira no sequeiro, né? Esteira de borracha, que ela compacta 1/5 do que o pneu compacta, na tentativa de estar melhorando. O comprimento dos talhões para as carretas graneleiras, ele se deve para a carreta tirar o produto da máquina e sair do eixo, e não para ficar andando a distância para atravessar o talhão de 2 km para o outro lado, e sim é para ir e voltar. Então, mais ou menos o trabalho que a gente está buscando agora é nesse sentido aí de poder estar melhorando o sistema, de evitar a compactação e a rotação de cultura, né? Isso aí. Obrigado.